Final de semana de definição dos finalistas do Goianão 2021. Os dois jogos no domingo às 4 da tarde tem Aparecidense e Vila Nova na ida, empate 1-1 no Onésio Brasileiro Alvarenga. E às 6h30 tem Atlético e Grêmio Anápolis. No primeiro confronto, vitória do Grêmio Anápolis por 1-0. Vamos saber a partir de agora dos comentaristas da Sagres quem são os favoritos para a decisão do Goianão. Começo com o mais sensato, Evandro Gomes. Eu vou manter a minha coerência em relação ao favoritismo do Atlético. Para mim é o maior favorito para chegar à final e para ganhar o campeonato. Está em desvantagem, é verdade, em relação ao Grêmio, mas tem uma equipe infinitamente superior, Atlético finalista. Quanto ao jogo mais equilibrado entre Vila Nova e Aparecidense, continuo com o ponto de vista que numa bola o Vila pode ser o finalista. Aposto no Vila. Atlético e Aparecidense. Essa para mim será a final do Campeonato Goiano deste ano. O Vila não fez o dever de casa, não venceu o primeiro jogo na sua casa e agora tem que decidir na casa do adversário. E a Aparecidense passa a ser favorita. E o time do Atlético tem todas as condições para tirar um gol de diferença no jogo de volta contra o Grêmio Anápolis. Atlético e Aparecidense, para mim então, serão os finalistas do campeonato deste ano. O Vila Nova desperdiçou a oportunidade de abrir uma vantagem jogando no Oba. Então, na minha visão, como a Aparecidense joga muito bem no Aníbal, vai passar a Aparecidense, que deve enfrentar o Atlético, que jogando com força máxima no domingo, deve reverter a desvantagem do primeiro jogo contra o Grêmio Anápolis. Então, para mim, Atlético e Aparecidense farão a final do Goianão 2021. Apesar de estar em desvantagem, eu vejo que o Atlético será um dos finalistas do Campeonato Goiano e favorito para conquistar o tricampeonato. O outro finalista é muito difícil. Pode ser o Vila, pode ser a Aparecidense. Mas se é para jogar na loteria, eu jogo no Vila Nova. Vila Nova e Atlético a final do Campeonato Goiano. Para mim, a final do Campeonato Goiano será entre Atlético e Vila Nova. Vejo o time atleticano superior ao Grêmio Anápolis, vai utilizar o time titular agora e deve reverter o placar da primeira partida. E o Vila Nova vejo ligeiramente superior à Aparecidense e, apesar de decidir fora de casa, também deve conquistar a vaga para a final. Os dois jogos das semifinais do Campeonato Goiano 2021 ainda estão em aberto. Para mim, o Atlético ainda continua sendo o grande favorito e deve reverter essa vantagem que tem o Grêmio Anápolis e chegar à decisão do Campeonato Goiano. Do outro lado, o Vila e Aparecidense, um confronto muito parecido, muito equilibrado, mas eu ainda acredito que o Vila Nova consiga chegar na final para enfrentar o Atlético, porque tem um meio campo com muita qualidade. Fala, feras! E para mim, a final do Campeonato Goiano vai ser entre os dois times que apresentaram o melhor futebol da temporada aqui no nosso estado, Atlético e Aparecidense. Confirmando, para mim, Atlético e Aparecidense na grande final do Goianão 2021. Entre Vila Nova e Aparecidense, eu acredito que o Vila Nova se classifica sim, mas com dificuldade. A Aparecidense não vai vender barato essa vaga na final e arrisco em dizer que a disputa vai para os pênaltis, mas o Vila Nova se classifica sim. E entre Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, acho que o Atlético consegue reverter a vantagem do Grêmio Anápolis, é o melhor time do campeonato, tem um elenco muito qualificado e vai conseguir reverter esse 1-0. Portanto, a final do Goianão 2021, na minha opinião, será entre Atlético Goianiense e Vila Nova. A Aparecidense não perdeu para ninguém em casa e só tomou um gol. Vai passar pelo Vila Nova. E o Atlético, com o time titular, passa pelo Grêmio Anápolis. Então, Atlético e Aparecidense.